Pessoal, olha só. Como eu te disse, meu primeiro contato com onda estacionária foi lá na janela do meu banheiro. Eu puxava a cordinha para basculante abrir, a corda vibrava no primeiro harmônico. E depois eu percebia que agitando a cordinha formavam outros harmônicos. Ou seja, quando meu professor de física me apresentou a ideia de que a corda vibrava com um ventre só, com dois ventres, etc e tal, para mim foi absolutamente aceitável, porque eu já tinha visto isso na minha vida. Porém, quando o professor disse que um tubo sonoro pode vibrar, e ele foi desenhar as formas como o ar vibrava no tubo, aí eu achei estranho. Aí eu, tá bom. Aquela história, né, de aceitar, fingir que aceitou, fazer as contas, mas no fundo do coração aquilo ser absolutamente absurdo. Então olha que interessante. Primeiro vamos olhar o tubo fechado. Quando eu pego um tubinho, o clássico nessa hora é eu pegar uma tampinha dessa aqui. Essa aqui não é o ideal. Deixa eu ver uma outra que tem uma tampinha clássica aí, aquelas tampinhas. Deixa eu ver essa aí e tal. Ou essa aqui talvez seja legal, hein? Essa aqui, pô, o calibre é maior, precisou de um volume de ar além do esperado. E baba também. Tá? Não, mas assim, ó, deu pra perceber que saiu um barulhinho, né? Se houve um barulhinho é porque a frequência do ar oscilante ali dentro estava entre 20.000 e 20 Hz, certo? Vamos começar a entender por que esses tubinhos, quando a gente assopra ar ali dentro, vai formar um barulhinho. Vamos entender como. Olha só, o professor dizia o seguinte, ó. Otávio, o ar vai vibrar dessa maneira ali dentro. E aí, se a frequência aumenta, o ar vibra assim, ó. Aquilo foi algo absolutamente... Não dava de ver o arzinho indo e voltando como uma cordinha que tu balança e vê aqueles ventres e os nós surgindo, né? A sorte é que ele depois comentou que tinha um cara chamado Kundit, que fez uma experiência muito interessante. Ele pegou um tubo transparente, encheu de serragem, madeira em pó, serragem, e pegou um alto-falante e colocou do lado do tubo. E começou a mudar a frequência do alto-falante. E olhando para o tubo, tinha uma hora que ele olhava a poeirinha toda sacolejando com a caixa de som e, numa certa situação, a poeira toda se acumulava ali no canto. Só naquele canto. Essa parte ficava limpa. Ele percebia que aqui o ar estava vibrando mais, varrendo essa região, e aqui o ar não estava vibrando, por isso o acúmulo de poeira naquele cantinho. Depois a galera supôs que essa região ia acontecer a mesma coisa, e por isso o formato bonito do primeiro harmônico do tubo fechado. Quando o Kundit começava a aumentar a frequência, ele ia observando. Aí estava nessa situação, né? Vibrou dessa maneira. Ele aumentava um pouquinho mais, a poeira se espalhava por todo o tubo, e chegava uma hora que formava dois morrinhos de poeira, um aqui e outro aqui. Aqui ficava limpo de poeira, aqui ficava limpo, o morrinho se acumulava ali e ali. Ué, onde a poeira se acumulou, o ar não está vibrando. Onde a poeira foi varrida, o ar está vibrando. Então ele percebia que tinha um nó aonde a poeira tinha se acumulado e outro nó aonde a poeira tinha se acumulado. Aumentou um pouquinho mais a frequência. O Kundit percebia que tinha dois morrinhos aqui, ó. Só que esse último morrinho ficava mais próximo da beirada do que a distância entre esses morrinhos e esses morrinhos, ó. Por isso que o Kundit, na hora de representar isso graficamente, percebeu que na extremidade do tubo formava-se sempre meio ventre e não um ventre completo. Se eu chamo isso aqui de primeiro harmônico, dá vontade de dizer que isso aqui é o segundo, mas os físicos não gostam assim. Olha por quê. Se a gente acabou de ver nos exercícios anteriores que um ventre é lambda sobre 2, isso aqui que é meio ventre seria lambda. Concordam que a metade da metade é dividir por 4? Se o tamanho do tubo é L, eu diria então que o tamanho do tubo é o lambda dividido por 4, já que eu estou enxergando apenas meio ventre na minha frente.
Como aconteceu essa desgraça de aparecer meio ventre? Eu vou sempre no tubo fechado cortar o ventre ao meio, fazer a cesárea, como eu digo, cortar o ventre ao meio e contar de meio em meio ventre. São quantos meios ventres? 3 lambda sobre 4. Faz a cesárea. Conta. 1, 2, 3, 4. O tamanho do tubo são 5 meios ventres. Lambda sobre 4. Se esse é o primeiro harmônico, o físico, que é um bicho matemático, vai chamar esse de terceiro. E esse aqui de quinto. Cuidado, até um cara da UDESC, deve ser doutor em física, elaborador do vestibular da UDESC, no ano retrasado, errou. Ele deu um tubo fechado no vestibular, pediu o terceiro harmônico. Todo mundo calculou esse harmônico aqui. Ele botou no gabarito como se fosse o quinto a resposta. Dá pra acreditar isso? Meu, cara, isso foi de que nem jogar merda no ventilador. Todo o meu colega de física no outro dia tava, porra, tu viu aquilo, cara, tu viu aquele negócio da UDESC? Todo mundo revoltado. E o pior, a UDESC demorou alguns dias para corrigir esse erro. Certo? Então cuidado, enquanto o mundo inteiro estava chamando de primeiro, terceiro e quinto harmônico, tinha neguinho chamando de primeiro, segundo e terceiro. Beleza? Só ele, o resto do mundo todo chamando o contrário. Então cuidado, o segundo harmônico não existe no tubo sonoro fechado. Beleza? Por quê, professor? Porque se esse cara tem 100 Hz, esse vai ter 300, o triplo, e esse vai ser 500 Hz. Beleza? Então é um nome justo chamar de primeiro, terceiro e quinto harmônico. Mas relaxa, meu querido, porque se o tubo for aberto, então aqui era tubo fechado. Ô professor, a galera às vezes me pergunta, professor, por que fechado se está aberto? Não, fechado porque o outro lado está fechado. Tá? Tubo aberto, os dois lados estão abertos, tá? Tubo aberto. Se tu pegar um tubo de PVC e sair assoprando, tu não vai tirar som nele, tá? Tu vai ter que dar uma estrangulada numa das passagens. Então ele é aberto dos dois lados, mas tem um estranguladorzinho aqui na extremidade, certo? Aqui para desenhos de maneira geral a gente ignora o estrangulamento. O que seria o primeiro harmônico num tubo aberto? Seria assim, ó, através do tubo de Kundit nós perceberíamos poeira acumulada só no meio do tubo. Aumentou um pouquinho a frequência. Segundo harmônico, através do tubo de Kundit, nós veríamos 2 morrinhos. Os 2 morrinhos acumulados aqui próximo das extremidades. Aumentou ainda mais a frequência. Três morrinhos, tá vendo, de poeira no tubo de Kundit. Primeiro harmônico. Vamos ver depois o nome dos outros. Como é que será que eu relaciono o tamanho do tubo aberto com o lambda? Lambda, L é igual. Né? Ou 2 lambda sobre 4, ou tu junta meio ventre com meio ventre, dá 1 ventre, né? 1 lambda sobre 2. Se tu fizer a cesárea, fica 4 lambda sobre 4, não é isso? Desculpa. 4 lambda sobre 4. Sobre 4. Porém, a gente pode contar 1, 2, fica 2 lambda sobre 2, concorda comigo? Para finalizar, 1, 2, 3. 3 lambda. Resumindo, o tubo aberto é igual a corda. Quando eu percebi que tubo aberto era igual a corda, eu não acreditava naquele desenho do tubo, eu fingia que era uma corda, resolvia como se fosse corda, respondia como se fosse tubo. Então tu vê, se o cara não gosta de pensar em tubo, o cara pensa em corda que funciona igual. Agora, tubo fechado é que é cruel. Faz a cesárea, lembra que cada meio ventre é lambda sobre 4 e não tem mistério. Generalizando, para o enésimo harmônico, N lambda sobre 4, onde N é um número ímpar. E aqui, no enésimo harmônico, lambda sobre 2. Tarefinha. Como não? Tarefinha mini. Mini tarefa, páginas. Eu estou indo pro lado errado.
13. Tarefinha mínima aí. Quem tiver sentindo um pouco de dificuldade faz um pouquinho mais, tá? Mas a tarefa mínima aí é página 13. Tem o DESC, tem Federal do Paraná, tem FUVEST, bem mesclado. Muito obrigado. Amanhã a gente corrige essa e vamos detonar o volume 9, hein? O ideal, de repente, para a segunda aula é que, na verdade, nem trazer o volume 10, mas já saber, né, que ao longo da semana aí o ideal é estar com o volume 10 na mão. Está comparando o lambda 1 com o lambda 2. Tá vendo? Está comparando o lambda daqui com o lambda dali. Certo? Lá não, lá está comparando com L, com tamanho. Beleza? Ótima pergunta, parabéns pela atenção.